Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um recado muito importante para você que está tentando emagrecer, mas não está conseguindo e está sofrendo, sabe? Quando a gente tenta muito uma coisa, a gente se esforça, mas aí, de repente, a gente vê tudo desmoronando, sabe? A gente vai lá, pega uma dieta nova, tenta fazer uma estratégia, toma até um remédio às vezes, mas sabe, parece que a comida sempre vence de você mesma. E você tá frustrada, cansada, desanimada. Talvez você nem esteja mais procurando fazer mais nada porque você já desistiu de uma vez. Não sei qual é a sua situação, mas eu tenho certeza que você quer. Lá no fundo, você quer. Mas parece um sonho muito distante. Conseguir emagrecer, conseguir ter um relacionamento pacífico com a comida, sabe? Às vezes você vê numa novela, ou você vê as suas amigas, parece que existem pessoas que são magras e elas não estão se matando, sabe? Elas não estão sofrendo para ficarem magras, elas nem, sabe? Às vezes elas até comem um docinho, às vezes até comem um hambúrguer, não sei, e estão lá. E você pensa, eu que sou azarada. A minha genética que é ruim. A minha idade é que não permite. Eu é que sou fraca. Eu é que sou gulosa. Eu é que não tenho jeito mesmo. E eu tô aqui para te dizer, como alguém que já viveu, passou por isso, anos presa no ciclo da compulsão alimentar, anos presa no ciclo da fome emocional, em que eu chegava no final do dia e eu comia tudo que eu via pela frente. E eu comia até aqui, gente. E tinham várias e várias noites em que eu precisei dormir sentada. Eu precisava colocar vários travesseiros para eu dormir sentada, porque se eu deitasse, eu ia ter algum problema, porque eu tinha comido até aqui. E eu nem sentia prazer naquilo, sabe? Era como se eu tivesse perdido completamente o controle. Eu, uma pessoa sempre que estudei muito, tive muito sucesso na vida profissional, tinha sucesso em várias áreas, mas nessa área em específico, eu me senti uma derrotada por muito tempo. E eu sofria com as crises de compulsão alimentar, eram 2 a 3, 4 crises por semana, ao longo de muitos meses. E eu perdi as esperanças, eu falava, meu Deus, não tem solução pra mim, sabe? E eu tomava remédios para emagrecer, tentava fazer várias e várias dietas, eu já sabia como montar dietas, né? Às vezes você pensa aí, minha solução é uma dieta, a minha solução é um shake, a minha solução é um remédio, sabe? Eu também achei por muito tempo que a solução seriam essas estratégias. Mas algo lá dentro de mim, lá dentro, dizia, Deus não me criou para isso, sabe? Deus não me criou para viver em guerra comigo, com o meu corpo, com a comida, com o peso. Deus não me fez para ser leve, não estou dizendo magra, capa de revista não, mas Deus não me fez para ser leve à custa de ter que tomar remédio, à custa de ter que me machucar, me maltratar, sempre estar jejuando, sempre tendo que passar fome, sabe? Era como se fosse assim, eu não sabia ser uma pessoa normal, comer normal, agir normal. Ou eu estava sempre numa dieta maluca, num jejum maluco, tomando um remédio, ou chutando balde, comendo excessivamente, completamente descontrolada. Então eu vivia nesses dois extremos, me restringindo e na sequência chutando balde. E dentro de mim algo dizia que aquela ali não era a vida que Deus havia projetado para eu viver, né? Algo dentro de mim dizia, Poliana, você merece ter uma vida pacífica com você, com a comida, podendo comer, sabe? Eu via minha irmã tinha um relacionamento muito saudável com a comida desde sempre, e eu via, sabe? Eu via que ela comia de tudo, eu via que ela era normal, ela era uma pessoa normal, e eu não conseguia aquilo. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu quero só ser uma pessoa normal, sabe? E ali Deus começou a me tratar, né? Hoje eu ensino as mulheres como emagrecer. Não como emagrecer, porque o emagrecimento ele é uma consequência de uma cura e de uma libertação interior, né? Foi com o tempo eu entendi isso. Que a maneira como nós estamos dentro de nós, nossas crenças, nossos pensamentos, nossos comportamentos, a maneira como a nossa alma está, vai ditar os nossos resultados.
Tem até duas passagens que eu vou mencionar aqui rapidinho para vocês, que uma delas está em Provérbios 23:7, que diz: assim como imagina na sua alma, no seu coração, né? A alma é a sede dos pensamentos, emoções e decisões. Assim como você se imagina, né? Assim como você imagina que você é, assim será. E tem uma outra que está lá em João, 3 João 1:2, que diz: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde plena, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, quando a gente fala de emagrecimento, de um relacionamento saudável com a comida, de saúde do corpo, isso é um reflexo do estado da nossa alma. Não é uma falta de uma estratégia, de uma rotina, de uma dieta. Não que isso não seja importante. A gente tem que entender algumas coisas, alguns princípios, tá? E eu ensino sobre isso, eu sou nutricionista. Então eu ensino isso no meu método Alma Curada, Corpo Leve. Que eu vou deixar inclusive o link aqui abaixo. Eu ensino sobre isso, né? Existem muitas coisas que é importante você saber, né? Lá em Oséias, eu não vou lembrar agora o versículo, diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então é importante a gente entender como o nosso corpo funciona, como a gente pode construir uma rotina alimentar, como a gente faz um processo de reeducação alimentar. Então isso é muito importante. É muito importante a gente saber que o excesso de farináceos faz mal, o excesso de açúcares faz mal, o excesso de gorduras saturadas, excesso, tá, gente? Não tô falando que é proibido, mas o excesso faz mal. Que é importante a gente movimentar o nosso corpo, não precisa fazer nenhuma loucura, não precisa se matar na academia. Gente, eu não me mato. Mas eu me movimento, eu faço exercícios, eu faço pilates, faço yoga. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo, não é? A gente precisa ter conhecimento para cuidar. Assim como a gente tem um bebê, a gente estuda, né, um pouquinho pelo menos, como que troca uma fraldinha, como que prepara uma mamadeira mais tarde, como que faz uma introdução alimentar. A gente precisa saber também como cuidar da gente, do nosso corpo. A gente precisa cuidar, né? Saber como cuidar. Comida de verdade, evitar ficar longos períodos sem comer, principalmente se você é uma pessoa ansiosa. Se você sofre com a compulsão alimentar, não é interessante você ficar fazendo jejuns malucos, nem dietas extremistas, tá? Então lá dentro eu ensino para você como montar uma rotina que vai te ajudar a emagrecer. Mas eu sempre falo, em todas as minhas consultas, em todos os meus métodos, eu sempre abordo a alma. Tanto que o meu método, como eu falei, né? Alma Curada, Corpo Leve, que é o meu movimento. Por quê? Porque se a gente não cuida da nossa alma, a nossa vida começa a ser disfuncional. E o nosso relacionamento com a comida também é disfuncional. Existe um princípio na neurociência que diz o seguinte: é o princípio da coerência interna. Ou seja, aquilo que você realmente acredita sobre si mesma, tá? E o triste é que a maioria dessas crenças são geradas na nossa infância. Só que a maioria de nós veio de uma infância muito disfuncional, em que a gente não tinha amor incondicional, né? A gente não tinha proteção, amparo, provimento. Então a gente vai crescendo com várias crenças disfuncionais. Por exemplo, eu não mereço, eu não sou capaz, coisas boas não são para mim, eu não sou digna, eu preciso me esforçar para ter amor, eu preciso agradar as pessoas para ser aceita, eu preciso me sobrecarregar, né, para ter valor na sociedade, eu preciso de uma carreira para ter valor, eu preciso de dinheiro para ter valor. Não que essas coisas não sejam boas, não sejam importantes, né? A gente quer agradar as pessoas, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter carreira, a gente quer ter beleza, a gente quer emagrecer, mas o problema é que a gente cresce com crenças de menos-valia, ou seja, nosso valor tá fora, tá nessas coisas, né? E a gente cresce com várias crenças disfuncionais, crenças de identidade. E essas crenças, como eu falei, o princípio da coerência interna lá da neurociência diz o seguinte: que os seus pensamentos, emoções e comportamentos, eles têm que estar alinhados com as suas crenças. Então, ou seja, com a sua identidade e autoimagem. Então, a maneira como você se vê, como eu falei, né, nessas passagens, a maneira como você se vê, a maneira como você acredita, a maneira como você se enxerga, vai moldar os seus pensamentos, emoções e decisões, que é a sua alma. Então, se você não é uma pessoa
que tem crenças verdadeiras, Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você é uma pessoa que não está em comunhão com Deus, não está recebendo de Deus essas crenças verdadeiras de identidade e ainda está poluída com as crenças lá da sua infância, da sua adolescência, e todos nós temos crenças disfuncionais, tá? Seus pensamentos, emoções e decisões vão estar em coerência com essas crenças falsas. Crenças plantadas por quem? Gente, lá desde Adão e Eva, né? Porque o nosso inimigo é o pai da mentira, então são crenças mentirosas. Que crenças? Crenças de que você precisa se esforçar, que você precisa lutar, que você precisa se sobrecarregar, que você não pode confiar na vida, que você não pode confiar em Deus, que você não tem ninguém, que você é uma fracassada, que você não tem valor, que ninguém... sabe? Nossa, são tantas crenças. E aí eu vou dar só um exemplo para vocês como que essas crenças vão moldando os nossos padrões de pensamentos, comportamentos e decisões. Por exemplo, a Gisele Bündchen, eu gosto de citar ela. Por quê? Porque a Gisele Bündchen sempre teve a crença de que ela era linda, maravilhosa e que ela poderia ser uma modelo. Mas essa era uma crença que ela carregava dentro dela. Provavelmente o pai e a mãe dela sempre falaram: minha filha, você é capaz, minha filha, você é linda. E algo dentro dela, até espiritual, dizia: você é capaz, você pode, você nasceu para isso. Sabe, aquele chamado lá do coração. Então ela tinha pensamentos de que ela era digna daquilo, de que aquilo era para ela e de que ela não precisaria aceitar menos. Emoções de uma mulher vencedora, de uma mulher capaz, e comportamentos congruentes, de ir à frente, de ter fé, de ter confiança, de buscar aquilo que ela queria. E o mundo inteiro dizia para ela que o nariz dela era grande, que o peito dela era pequeno, que ela não tinha estrutura para ser modelo, e ela recebeu mais de 50 nãos. Mas dentro dela, algo fazia com que ela não parasse. Ela não parava diante dos obstáculos. E ela conquistou aquilo que a alma dela acreditava. Viu a passagem? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, é coerência interna. As crenças da Gisele Bündchen fizeram ela alcançar tudo que ela acreditava que merecia e que podia. E o que acontece? Vou trazer isso para o emagrecimento. Se você acredita que você precisa, que não é para você emagrecer, que você precisa se matar, que você precisa se esforçar, que você precisa guerrear contra você mesma, que você é uma fracassada, que você não tem jeito mesmo. Se você começa a acreditar nisso, os seus resultados serão mais disso, mais fracasso, mais frustração. Sabe? Agora, quando você começa a se enxergar sem rótulos, sabe? Porque você vai errar. Eu sempre falo com as minhas alunas, com as minhas pacientes, que emagrecer requer paciência, longanimidade, os frutos do espírito, né? As pessoas querem emagrecer, mas elas não querem frutificar. Porque o emagrecimento nada mais é do que um fruto de algo espiritual. Emagrecimento é espiritual. Porque se você frutifica no espírito, a paciência, a amabilidade, a compaixão, a justiça, a verdade, a paz, a longanimidade, eu acho que eu já falei, a mansidão, a humildade, a temperança e o domínio próprio, tudo isso é fruto do espírito. Você emagrece. Só que muitas vezes a gente não quer amadurecer espiritualmente. Então, por exemplo, você foi lá, comeu em excesso, estava nervosa, estava estressada, tá? Você ainda não se conhece o suficiente, ainda não entende quais são as crenças que estão governando a sua vida e tá tudo bem, tá? Você vai descobrir isso aos poucos, seja em oração, o Espírito Santo vai te guiar. Como eu falei, eu tenho meu método também para te mostrar que crenças são essas, específicas, que estão moldando comportamentos, pensamentos e decisões, mas Deus vai te guiar. Se você orar e pedir: Senhor, revela aquilo que está em oculto. Quais são as crenças que eu estou carregando, padrões de pensamentos que eu estou carregando?
Ele vai te revelar. Por que a sua vida está tão pesada? Por que você vive sempre ansiosa, estressada, fadigada, irritada? E por isso desconta suas emoções na comida. Por que você está com um mundo interno tão pesado? Sabe? Por que a sua vida está tão pesada? Talvez tenha algo que você precisa abrir mão. Talvez tenha algo que precisa morrer para algo novo nascer. Talvez você seja muito controladora. Talvez você ainda não aprendeu a descansar em Deus. Talvez você ainda vive em crenças de escassez, crenças de orfandade, não confia em Deus. Crenças de mendicância, achando que você é inferior às outras pessoas. Às vezes até mágoas e rancores. Tem muita coisa. O Espírito Santo quer te curar e te libertar. Mas vou dar um exemplo. Vamos supor que você ainda não está curada, liberta. É um processo, tá? É um processo. Mas aí você foi lá, estava cansada, estava estressada, estava irritada e descontou na comida. Posso te falar uma coisa? Você precisa de uma nova identidade para se tornar uma mulher leve em Deus. Porque só ser magra é fácil. Só ser magra é fácil. Tem muita gente que se tortura, consegue emagrecer, mas não é feliz, não tem paz, não tem plenitude. O que eu ensino aqui não é sobre emagrecer. É sobre se curar, se libertar, encontrar leveza interna e leveza na comida. É um relacionamento saudável com a comida. Mas você está entendendo que você tem que se tornar uma nova pessoa para se comportar de uma nova maneira? Então vamos lá. Você chutou o balde. Você descontou na comida. O que essa nova mulher, que não é você, diria para você mesma? Você, eu já sei o que você faria. Você iria se criticar, você iria se jogar para baixo, você iria se punir, você iria se agredir, você iria carregar aquele fardo da culpa, da autocobrança, da negatividade e da catastrofização imenso nas suas costas. É isso que você faz. Aí você se joga para baixo, aí você já fica desanimada, aí sua autoestima já vai lá no chão, e aí você entra em desespero, já quer arrumar uma nova estratégia extremista, porque você tem nojo de você mesma, você tá com repulsa de você mesma. Essa é o seu velho eu. É a mulher que te levou, inclusive, para essa compulsão aí. Porque você não tá tão estressada, cansada, irritada, fadigada, descontando suas emoções na comida porque sua vida tá leve, não. Você tá assim porque sua vida tá pesada e a comida virou um alívio. E sua vida só tá pesada porque dentro de você existe uma velha identidade que te encarcera numa vida pesada. E é essa velha identidade que precisa morrer para nascer uma mulher leve na família, na casa, no trabalho. Uma mulher também que sabe se posicionar. Uma mulher que sabe dizer não, para priorizar o próprio espaço, o próprio tempo, a própria paz. Você hoje não é uma mulher que vive em paz, vive em tranquilidade, vive em leveza na sua vida. Você está sempre se comparando, sempre se julgando, sempre se criticando, sempre se sobrecarregando, sempre se anulando. Alguma coisa está errada aqui. Essa velha identidade tem que morrer. Mas aí, eu estou dando volta. Mas é porque eu quero fixar isso na sua cabeça. O que você faria se você errasse, eu já sei. É essa velha identidade. De crítica, de punitiva, de baixa autoestima, de desespero, de depressão e etc. Mas a nova identidade, que é a nova identidade que a gente quer construir, em vários aspectos, e que vai combinar num corpo leve, saudável, ela diria para você mesma: se perdoe. Se perdoe, receba a graça e a misericórdia imerecidas. Eu gosto muito, porque quando eu sofria com a compulsão alimentar, eu não conseguia, eu ficava tão mal comigo mesma, mas um dia Jesus me visitou. E ele derramou sobre mim uma graça, um amor e uma misericórdia tão grande para comigo. Eu lembro que eu falava com Jesus assim, falava com Deus: mas eu não mereço, eu sou suja, olha o que eu fiz, eu descontei, eu sou horrível. Sabe, eu tinha nojo de mim mesma. E Deus falou: minha filha, eu quero que você conheça o meu amor. Porque o meu amor, ele não é dado a quem merece. Ele é um favor, uma graça imerecida. Só que você precisa ter humildade para receber esse amor e essa graça merecida. Porque enquanto você achar que é na força do seu braço, você não consegue receber aquilo que é imerecido. Você não consegue se abrir para a graça de Deus.
Porque se tudo é na força do seu braço, como que você vai receber algo que você não merece? Porque os nossos pais nos ensinaram muitas vezes assim, né? A sociedade nos ensina assim, que tudo que você recebe é só se você merecer. Mas Deus não é assim, né? Deus enviou seu único filho para morrer numa cruz por nós que não merecíamos aquela graça, aquele amor. Só que a gente não recebe isso, esse sacrifício. A gente não recebe. Então eu lembro que quando eu errava, eu ficava me punindo, eu ficava me criticando, eu ficava me jogando para baixo. E um dia Deus me visitou. E Ele derramou literalmente sobre mim uma graça e uma misericórdia. Uma compaixão. E eu entendi, falei, cara, eu não mereço. Mas eu aceitei. E aceitar é um ato de humildade. Então, meus amores, o que eu quero trazer para vocês? Você errou? A gente precisa investigar as suas crenças, os seus hábitos, os seus comportamentos, fazer uma lavagem cerebral em você, te trazer para sua real identidade. A gente precisa fazer isso, tá? É um trabalho. Eu não prometo milagre. Quem promete milagre é quem quer vender curso aí e ganhar dinheiro. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é curar e libertar o maior número de mulheres possível, porque foi o que eu passei, o que eu vivi, tá bom? Mas é um trabalho. Eu não vendo pílula mágica, tá? É um processo. E a gente precisa olhar para isso, tá bom? Não adianta. Tenha paciência com você mesmo, tenha calma, vamos num processo de transformação. Só que, enquanto você não se lapida, enquanto você não se trabalha, enquanto você não entende o seu mundo interior, como lidar com suas emoções, com seus pensamentos, enquanto você não entende ainda crenças que estão ocultas, que você carrega na sua alma, desde a sua infância muitas vezes, enquanto você não entende tudo isso, que Deus vai te revelar, seja através do meu método, seja através de livros, de outras fontes, Deus vai te alcançar para você voltar para sua real identidade. Porque Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus foi enviado para que você possa viver uma nova identidade, de filha e não mais de escrava, tá? Mas, enquanto esse processo acontece, porque ele não é assim, você precisa receber essa graça e esse favor imerecido de perdão para com você mesmo. Hoje, a sociedade te diz coisas como: se você perde para um brigadeiro, você é uma fracassada. Foco, força e fé e disciplina. Basta fechar sua boca. Você não emagrece porque você é gulosa. Então hoje a sociedade traz sobre você, sobre a sua vida, assim como trazia sobre a minha, de que se você é gorda, você não tem valor. De que depositam sobre você muita condenação, muita culpa, muito julgamento. É isso que a sociedade faz. E aí você começa a sentir: eu não valho nada, eu sou gorda, eu sou feia, eu sou gulosa, eu sou fracassada, eu não tenho jeito mesmo, tá? Porque a sociedade imprime sobre você toda essa condenação. E quem é aquele que critica, julga e acusa? Vocês lembram da mulher adúltera? Que ela foi levada até Jesus e todo mundo queria apedrejar ela? E Jesus falou: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Ninguém, todo mundo foi embora. E ele, que não tinha pecados, não atirou. Então, onde que eu quero chegar com isso? Tá todo mundo tacando pedra em quem tá gordo. E dizendo para essas pessoas que, sabe, condenando, julgando, criticando. Até as vozes da sua própria cabeça, da identidade velha, dizem isso para você. Só que você vai precisar receber essa misericórdia, essa graça e esse favor imerecido de Deus. Enquanto você não se perdoa, enquanto você não recebe essa misericórdia, por ainda não saber lidar com as suas emoções, por ainda estar num processo de resgate da sua verdadeira identidade que foi roubada de você ao longo dos anos, por causa de feridas, por causa de palavras, por causa de coisas ruins, traumas que você viveu. Enquanto você não faz esse trabalho, você precisa receber esse favor imerecido. Porque enquanto você não se perdoa, enquanto você não recebe essa graça e essa misericórdia sobre você, você sempre erra,
e carrega o peso emocional do passado. Você não consegue andar para frente. É como se você carregasse uma bola. Sabe a pessoa quando é prisioneira e ela tem uma bola de ferro agarrada ao pé dela? É como assim, toda vez que você erra, é colocada uma bola de ferro no seu pé, que é a carga emocional daquele erro. E você caminha para frente, mas você carrega aquela bola de metal pesada agarrada no seu pé. E Jesus Cristo, quando você erra, sabe o que Jesus Cristo faz? Ele corta aquela bola de ferro e fala: não tem problema que você errou. Apenas olhe para frente, apenas caminhe, e eu estou derramando sobre você a minha misericórdia, a minha compaixão, o meu amor, para que você não se culpe, para que você não se condene, para que você não se maltrate, para que você tenha paciência, para que você tenha fé, para que você tenha esperança, porque eu vou operar novas coisas na sua vida, tudo se fará novo na sua vida. A única coisa que você precisa é deixar para lá o passado. E pode ser que logo ali na esquina você venha errar de novo. E é de novo a mesma coisa. Deixa para trás o passado e continua olhando para frente. Porque a todo momento Jesus vem derramando, Deus vem derramando sobre nós esse perdão. E sem aceitar isso, sem receber isso, que é, às vezes, a gente cai uma vez, se levanta, finge que nada aconteceu, lógico, a gente vai tentar entender por que a gente errou e recalcular a rota. Mas quando você aprende a cair e a se levantar sem culpa, sem condenação, com compaixão, com misericórdia e, lógico, procurando evitar, né? O que te levou àquele erro? E se conhecer, como eu falei, né? Buscando esse conhecimento. Quando você aprende a fazer isso, a se levantar sem culpa, sem condenação, aceitando essa graça, essa misericórdia, essa piedade, esse perdão que sempre é nos dado a todo instante. Quando você aceita e recebe isso, quando você entende que você é pequenina e que você precisa dessa misericórdia e que as coisas não são na força do seu braço, é por graça, favor imerecido, aí você começa a caminhar. E aí você cai, mas você se levanta. E você não se levanta tipo, agora eu vou fazer. Agora, não, você se levanta com humildade, com paciência. Porque esse cair e se levantar na força do ódio, agora vai, agora eu vou fazer. Não, isso não provém de Deus. Tá? Então quando você começa a caminhar com humildade, com mansidão, eu falo assim, poxa, eu errei mais uma vez. Mas eu sou filha de Deus, Deus está comigo e Ele tem uma nova história para mim. E eu só vou me levantar, eu não vou me culpar, eu não vou me criticar. Eu vou me tratar com amor, com compaixão, com misericórdia, assim como um reflexo do amor de Deus por mim, eu aceito esse amor imerecido e vou de novo. E cair de novo, poxa, eu não queria ter caído. Eu me arrependo de ter caído, mas eu não vou carregar essa bola de ferro. Então, meus amores, é necessário deixar para trás. Porque enquanto você não deixa para trás, o novo não é feito sobre a sua vida, tá bom? Então deixe para trás toda essa condenação. E para de pensar que é na força do seu braço, é jejum maluco, é isso, é aquilo. Não, gente, não é assim. Todo mundo fala hoje, ai, para emagrecer é jejum, não sei o que, não sei o que. Não, muitas vezes não. Tem uma passagem que diz, o jejum que me agrada é ter misericórdia, piedade dos necessitados, e você é uma necessitada emocional, uma necessitada que passou por feridas na vida. Então faça um jejum. Sabe que jejum que eu te proponho a fazer? Parar de se condenar, parar de se cobrar tanto, encontrar esse lugar de humanidade em você, em que você se trata com mais amor, com mais carinho, com mais paciência, com mais compaixão, como se você fosse aquela menininha lá de 5 anos de idade, que muitas vezes não recebeu tudo que precisava receber, tá bom? Então começa a fazer isso com você, é claro. Faz um jejumzinho sim, de 12 horas, começa com 12. Não faz nada extremo, começa pequenininho. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Começa pequeno, começa fazendo uma caminhada de 10 minutos no seu bairro. Começa trocando o chocolate normal por um chocolate 50. Começa tentando comer devagar. Começa tentando beber mais água, tendo uns horários para suas refeições, um café da manhã, um almoço, um lanchinho, um jantar. Começa colocando mais proteína. Vai aos pouquinhos, muda uma coisinha, depois você muda outra. Tá bom, meus amores? Então é isso. Esse é o caminho, tá?
Esse é o caminho. Eu tô aqui para provar para vocês. Eu emagreci 15 quilos. Hoje eu vivo uma relação super saudável com a comida. Mas mais importante, eu tenho uma relação saudável comigo. Eu vivo em paz. Com a comida, gente, eu tenho paz. E eu emagreci. E antes eu não tinha. Antes eu vivia presa. É jejum, é dieta, é não sei o quê, é não sei o quê, não sei o quê. Quando eu recebi esse amor e essa graça, eu consegui entrar no processo. E eu tive paciência comigo. E eu falei, tá tudo bem, se eu ainda tô gordinha, Deus vai me conduzir por um processo de transformação. Tá tudo bem se você tá gordinha. Tá tudo bem se você ainda tá descontando suas emoções na comida. Tá bom? Tá tudo bem. Se ame, se aceite, se perdoe. E vamos aos pouquinhos, né? Um passinho de cada vez, com muito amor, com muito cuidado com você, buscando mudar. Tem muita coisa que você tá carregando aí que você nem sabe, que não é seu, pesos que não são seus. E aí a comida vira o seu prazer, a sua segurança, o seu refúgio. E a gente vai precisar mudar isso. Tem que mudar muita coisa na sua vida para você chegar no lugar onde eu tô hoje. Muitas coisas que nem tá ligado às vezes à alimentação. Tá ligado à maneira como você se enxerga, a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você enxerga a vida, o seu trabalho, as suas obrigações. Tá? A sua vida tem que ser leve para você. Isso se refletir no seu corpo. Meninas, eu acho que era isso, tá? Se você sofre com a compulsão alimentar, está muito difícil mesmo para você. Eu tenho um serviço de consultoria online, uma mentoria individual comigo. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Como eu falei, eu tenho o meu método Alma Curada Corpo Leve, que está num valor realmente muito simbólico. E lá dentro, além do meu canal aqui no YouTube, eu sempre trago tudo isso que você precisa para resgatar sua verdadeira identidade leve e assumir um novo governo interno sobre a sua vida. Que não é um governo de controle e rigidez. É governo mesmo. Tá? Um novo governo sobre a sua alma, em que você vai frutificar, inclusive o domínio próprio e a temperança, mas não é na força do seu braço, tá bom? Então se inscreve aqui nesse canal para você ir consumindo os meus conteúdos e ir evoluindo, amadurecendo e emagrecendo aos pouquinhos, sem pressa, tá bom? Porque o emagrecimento é só uma consequência. E tem também, como eu falei, o meu método que tá num valor simbólico. E aí já tá tudo mastigado lá, o passo a passo para você não vai precisar, né? Já tá tudo certinho lá para você, a metodologia. Então fica mais prático para quem não quer perder tempo, ler muitos livros. Porque eu, para chegar no método que eu construí, eu tive que ler muitos livros, pesquisar muita coisa. E lá já tá mastigadinho para você. Então vai facilitar a sua vida, tá bom? Tem um grupo gratuito também, tá? Toda semana eu mando áudios ali para poder te edificar, para que você possa construir um relacionamento mais leve com você, com a comida e emagrecer com leveza. E é gratuito esse grupo, então tá aqui abaixo. Gente, é isso. Curtem, compartilhem, comentem o que vocês acharam e que Deus os abençoe abundantemente. E quem está inscrito aqui no meu canal, eu oro por todas vocês. Não só para que vocês emagreçam, mas para que Deus as cure, as liberte, para que vocês tenham esse encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Porque Ele é o nosso melhor nutricionista. Ele é o nosso melhor terapeuta. Ele é o melhor médico que existe. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo conduz você com uma voz suave, com uma voz de amor, com uma voz delicada. Essa voz que te critica, que te condena, que te põe pressão, que te põe medo, que te põe preocupação, que te põe ansiedade, que te põe desespero, que faz com que você viva. Isso não é a voz do Espírito Santo. E é essa voz que nós queremos aniquilar e queremos substituir pela voz do Espírito Santo. Tá bom, meus amores? Então é isso. Um beijo grande pra vocês e até a próxima.